eu sou Shirley Torres, secretária nacional do PV Mulher, onde a política é feita com representatividade, coragem e cuidado com o planeta. Hoje o nosso bate-papo é muito especial. A gente vai conversar sobre o papel dos homens na luta pela segurança e pelos direitos das mulheres. Afinal, combater violência de gênero e promover igualdade é uma responsabilidade de toda a sociedade. E o nosso convidado entende bem disso. O deputado federal Aliel Machado, do Partido Verde, tem se destacado na Câmara dos Deputados por apoiar políticas públicas voltadas à justiça social, entre elas a proteção da mulher. Aliel, seja muito bem-vindo. É uma alegria, Shirley. Obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa da Secretaria Nacional do PV. Esse é um tema contínuo nos últimos anos na disputa política do nosso país, em todos os segmentos, e ele acontece pela coragem, pela força que vocês têm. Então, para mim, é uma alegria e uma responsabilidade também para falar desse tema nesse movimento aqui que o PV está realizando. Fico muito feliz em te ter aqui. Você tem uma trajetória próxima das pautas sociais e começou sua vida pública ainda jovem. Conta pra gente como foi esse caminho até a política, né? E o que te motivou a seguir esse caminho de representatividade e compromisso com as pessoas. Eu acho que a política é um meio de transformação. Dizia o Papa Francisco que a melhor forma que existe de se fazer caridade é através da política. Você não faz para uma pessoa ou para uma instituição. Através da política você faz para a sociedade como um todo. E o grande desafio da política é combater a desigualdade. É você colocar regras que tragam um equilíbrio sobre justiça social na vida das pessoas. E eu venho de uma família muito simples. Eu cheguei a ser catador de reciclado com meu pai na rua, morando de aluguel, numa rua de terra, num bairro simples. Eu sou um pouco do retrato dessa desigualdade que hoje ainda atinge milhões e milhões de brasileiros. E isso tudo acontece porque políticas públicas falham no momento de se criar oportunidades. Então eu fiz através da política e comecei lá no Grêmio Estudantil do colégio onde eu estudava, brigando junto com os meus colegas para que a gente tivesse professor, para que a gente tivesse merenda, para que a gente tivesse direito ao transporte público. Isso foi evoluindo para temas da minha comunidade, foi evoluindo para temas da minha cidade, temas regionais, até chegar ao ponto onde eu me elegi vereador da minha cidade. Fui presidente da Câmara Municipal. E sempre que você alcança um espaço maior, você consegue ter mais destaque porque você trata de temas que vão atingir mais pessoas. E nós colocamos esse debate em torno de um projeto político que envolveu ali muitas pessoas que me acompanhavam e nós conseguimos chegar até o mandato de deputado federal. Então, de maneira absurdamente resumida, foi assim que aconteceu. Desde o começo, eu nunca pensei que eu poderia ser deputado federal, porque isso está muito distante da realidade, da onde eu venho, né, quem eu represento. Hoje a gente tem uma distorção na representatividade ainda. São mais poderosos que conseguem chegar a esses meios de decisão. E hoje eu estou aqui com você, podendo falar com a secretária nacional do PV Mulher de um assunto que atinge, né, todo o Brasil, né, e até o mundo, porque a gente trabalha nisso numa perspectiva de gênero que no mundo inteiro, lugares mais avançados, lugares menos avançados, mas ainda como um problema mundial. Com certeza. E nós somos mais de 52% da população e a gente não consegue furar esse bloqueio que você conseguiu, porque você vem de uma família muito simples e conseguiu furar o bloqueio para ser um deputado. E muitas mulheres não conseguem isso. Não são muito incentivadas, mas pelo menos temos pessoas como você e outros amigos do Partido Verde que são suficientemente, né, preparados para nos ajudar. E a política também ela é sobre empatia, né? E em que momento você percebeu que seu papel como parlamentar também envolvia um olhar com atenção para as mulheres? Eu acho que desde sempre. A minha maior heroína é minha mãe. Ai, que tudo. E nós percebemos, eu percebo, por exemplo, que o debate, quando acontece em muitos temas importantes, falta sensibilidade e falta a participação da mulher. E não é que ela seja mais ou menos do que o homem. Eu, por exemplo, não concordo
com política, implementação de política que garante cota. Ela é necessária, importante, eu votei favorável em todas as vezes que fui chamado para isso, mas ela é uma decisão momentânea. Eu defendo sempre que a política tinha que ter paridade de gênero. No parlamento, por exemplo, o ideal seria você votar num homem e em uma mulher, e que o parlamento fosse meio a meio. Não porque o homem é melhor ou pior ou vice-versa, é porque a própria natureza já faz essa divisão. E quando você tem temas importantes, a falta de compreensão com a visão de mundo que a mulher tem faz a diferença para a gente poder avançar mais. O Brasil seria muito melhor e o mundo seria muito melhor se nas tomadas de decisões houvesse essa paridade. Não é mais, eu repito aqui, a importância maior da mulher ou do homem. É a paridade mesmo. É uma questão de natureza. A mulher tem muito mais competência em muitas áreas. Ela tem muito mais sensibilidade em áreas essenciais. Na área da educação, na área da assistência. A mulher que cumpre o papel de mãe, a mulher que cumpre dupla jornada, tripla jornada, em muitas ações. Na tomada de decisão, na montagem do orçamento, nas decisões que envolvem inúmeras questões, seria muito diferente. Seria melhor, porque a falta da participação da mulher, ou a pouca participação da mulher, porque não ocupam todos esses espaços, acaba prejudicando os homens, prejudica as crianças, prejudica os idosos, prejudica toda a sociedade. Então, nós temos um desafio. Eu furei uma bolha, mas individualmente. Assim como mulheres furam a bolha individualmente. O desafio é cultural. O desafio é que nós tenhamos isso como uma questão natural. E para fazer isso tem que ter um enfrentamento. Se hoje é natural a mulher ter o direito a votar, se hoje é natural a mulher ter o direito de dizer não, isso aconteceu porque lá atrás se quebrou uma lógica cultural onde isso não era normal. Onde inclusive as mulheres que tiveram as primeiras atitudes para enfrentar isso foram rechaçadas pela sociedade e pelas próprias mulheres. Sim. Então, quebrar essa lógica cultural depende de ter movimentos e ações como essa, que é enfrentar, colocar o dedo na ferida. E eu acho que isso cabe não somente às mulheres, cabe aos homens que têm sensibilidade, responsabilidade e que têm essa compreensão. Eu tenho essa compreensão por convicção, pela convicção do trabalho que eu vejo, da dedicação que eu acompanho primeiro mais próximo a mim, né? A minha esposa, as minhas irmãs, a minha mãe, as mulheres que eu vejo e que para mim são exemplos e que para mim demonstram ali o tamanho da importância que todas têm. E aí, outros exemplos maiores. A gente pode olhar ministra Carmen Lúcia, Supremo Tribunal Federal, 11 ministros de uma Corte Suprema que decide temas fundamentais. Só tem uma mulher e até um passado muito recente não tínhamos nenhuma. Isso tem uma lógica que precisa ser observada pela sociedade. E a sociedade tem que participar dessa discussão e falar disso. Porque falar disso vai remeter a uma responsabilidade maior para que isso mude, para que isso tenha, né? Nós temos mais de 30 ministros do STJ. Acho que são 5 ou 6 mulheres apenas no Superior Tribunal de Justiça, que está lá tomando decisões de jurisprudência em diversos temas do país. E aí a gente pode estender isso, entendendo que é uma questão cultural para as câmaras municipais, para a Câmara Federal, para o Senado Federal, para as Assembleias Legislativas e diversos outros lugares. 500, mais de 500 deputados federais, menos de 100 mulheres, né, na Câmara. E se nós tivéssemos pelo menos aí 50% dos homens que estão na Câmara Federal com esse pensamento seu, a gente não precisaria furar as bolhas por conta de que, se nós não elegermos mulheres para a Câmara, nós não vamos passar lei como a paridade. Porque os deputados que estão lá não vão querer sair para outras mulheres. Mas eleger deputados com esse perfil que eu tenho também é furar bolha. Sim. Você consegue, assim, ter essa inserção na sociedade. Você não vai eleger esses deputados hoje porque as mulheres não têm força. É uma questão cultural da própria sociedade. Nós precisamos começar na base. O que acontece aqui em cima, o que acontece nesses meios de poder, é um reflexo da sociedade. A mulher que não tem compreensão dessa importância, os homens que não têm compreensão dessa importância,
o seio familiar que começa fazendo a educação das suas filhas e dos seus filhos de maneira diferenciada, preconceituosa, de uma maneira mais tradicional, antiga, que tem equívocos. A gente precisa compreender isso, precisa lá atrás. Fazer Eu na acho que base. nós temos um avanço bem importante, Shirley. E esse avanço se dá pelas novas gerações, que estão tomando isso como um preceito de formação cultural. Né? Esses dias, eu tenho um filho de 9 anos e uma filha de 4 anos. E em que pese eles amem muito um ou outro, de uma maneira natural, os meus filhos têm ali uma disputa entre eles. E eles têm ali uma disputa no cotidiano. E dia desses, o meu filho mais velho, que tem 9 anos, sobre um brinquedo, falou algo para minha filha, e a minha filha, em voz alta, olhou para ele e falou: respeita eu, respeita eu. E aquilo, naquele momento, para mim e para minha esposa, foi tão bom, porque não foi nós que ensinamos para ela aquilo, de uma maneira pessoal ou num caso concreto. Mas aquilo se deu a partir de uma questão cultural como nós agimos. Tanto eu quanto a minha esposa, quanto as minhas irmãs. As minhas irmãs são professoras, têm uma autonomia de trabalho, têm um outro conceito, têm uma força grande. A minha esposa, da mesma maneira, tem uma inserção muito grande. Eu estou dizendo na tomada de decisão. Nós tomamos decisões juntos, tomamos o cuidado para um não desautorizar o outro, mas aquele movimento da minha filha de 4 anos já dá o tom da personalidade das ações de proteção dela como mulher. E como vai ser? Ali não vai ter abuso, porque ela não está sendo ensinada culturalmente a compreensão dela de mundo, de que ela tem que ser submissa. Exatamente. Então, isso me deixou muito feliz ali. Foi uma coisa bem espontânea. Eu nem pensei em comentar isso, agora veio Lembrou. espontânea na minha cabeça. E eu fiquei muito feliz com isso. E o meu filho também ficou feliz, porque ele é super protetor com a irmã, ele é mais velho, tal. E ele falou: nossa, que legal que a Ayla falou isso. Que bom, ele ficou feliz. É a base mesmo, né? A gente tem que começar tudo pela base e principalmente pela educação. Quando a gente escuta sua trajetória, percebe que sua atuação sempre esteve muito ligada à ideia de justiça social, proteção das pessoas. E é justamente esse olhar humano que também aparece nas suas ações em defesa das mulheres. Porque mais do que criar leis, é sobre garantir que a vida delas seja preservada, que elas possam viver sem medo. E entre suas principais iniciativas está o projeto que alterou a Lei Maria da Penha, determinando a apreensão imediata da arma de fogo de homens que respondem por agressão contra mulheres. Essa proposta foi aprovada e é um marco na luta contra o feminicídio. Como nasceu essa ideia e o que ela representa para você? Bom, eu sou um dos coautores desse projeto. Esse projeto teve iniciativa com um exemplo de parlamentar também homem, o ex-deputado Alessandro Molon, que é uma pessoa muito dedicada ao tema também social, muito capacitado ao tema ambiental, e veja que os temas se aproximam. Sim. Isso tem a ver um pouco com caráter, eu acho, e com o objetivo de vida, né, a lógica. E quando nós debatemos isso com o deputado Molon e alguns colegas, nós observamos que muitas mulheres se acanham de fazer a denúncia, têm o medo, o receio de fazer a denúncia, quando o homem é empoderado com algumas questões. O cargo que ocupa, ou, por exemplo, se ele tem uma arma em casa. Porque no decorrer do processo, quando tem o primeiro inquérito, a primeira denúncia para o delegado que vai se apurar, se esse agressor, que se acha dono da mulher, em algum momento ele tem esse surto, se ele bebe, se ele tem um gatilho para continuar a agressão contra ela, essa arma ela era um dispositivo para inibir a mulher de fazer a denúncia, de fazer, procurar a justiça. Então, a partir desses relatos que nós observamos, nós decidimos apresentar essa proposta que virou lei e que é muito importante hoje para a proteção da mulher. Nós temos que não apenas ensinar culturalmente, ter resolutividade nos casos, mas nós também temos que garantir a essas mulheres
que elas tenham o direito de fazer denúncia. Porque em muitos casos não se tem o conhecimento dos fatos, ou quando se tem o conhecimento já é muito tarde. Quando vai acontecer o caso da denúncia, já é muito tarde. É grave a possibilidade de se retirar uma vida de uma mulher ou de qualquer pessoa, mas no caso das mulheres, os números mostram que é necessária uma atenção especial. Mas também é muito grave a violência que decorre durante um período longínquo, sem que a sociedade saiba, sem que esses números estejam tramitando, para que isso possa ser tomado uma providência por parte das autoridades competentes, né? São vários tipos de violência. Então é uma preocupação grande que nós tínhamos, e ali nós encontramos um caminho para poder avançar no tema. Você entende por que ele é um dos nossos entrevistados? Porque ele é o suficiente. Em outro momento, há 2 anos atrás, você foi um dos parlamentares presentes na entrega de viaturas e equipamentos do Pronace 2, em Curitiba, um programa federal que prioriza o enfrentamento à violência contra a mulher. Como é ver essa política acontecendo na prática, chegando às cidades e mudando as realidades? Olha, eu fui o primeiro parlamentar em Ponta Grossa, que é a minha cidade, a destinar viaturas para Maria da Penha. Foi implementada a Guarda Municipal, um destacamento da Guarda Municipal de Ponta Grossa, ao qual eu faço referência porque tem um trabalho excepcional, criado por uma servidora pública do município, Liliane Chociai, que foi minha colega de chapa, e ela criou o programa da lei da Maria da Penha, o destacamento na Guarda Municipal com a Maria da Penha, com viaturas específicas para o atendimento da Maria da Penha, em casos de violência contra a mulher. Esse evento em Curitiba foi junto com o então ministro da Justiça, Flávio Dino, depois, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, uma outra pessoa que tem um carinho, uma dedicação, uma competência de análise sobre esses temas de maneira aguçada, muito competente. E para mim é muito importante, e eu fico feliz porque é o orçamento e ações na prática que estão servindo para a gente avançar. Sim. É um avanço que a gente não consegue resolver de um ano para o outro, como eu falei inicialmente, é uma questão cultural que a própria sociedade tem que abraçar o tema, mas pontualmente, cada avanço que a gente tem, seja na mudança de uma lei, seja no destacamento do orçamento para ações como essa, numa viatura, seja com a implementação das delegacias de mulheres, seja com as procuradorias de mulheres, que acontecem nos espaços das câmaras municipais, seja num evento como esse daqui, que parece simbólico, mas é uma voz que está acontecendo, é um compromisso que se está amarrando. São outros homens que muitas vezes não ouvem as mulheres, mas um outro homem ele consegue ouvir com mais facilidade, porque culturalmente ele já tem esse preconceito impregnado. Talvez me ouça aqui agora e consiga compreender um pouco mais. Amanhã, numa outra decisão dele, ele está mais aberto para isso, e a gente tem que fazer esse enfrentamento. Exatamente. É isso. Esse é o nosso sonho, né? No próximo 26, em 26 a gente quer fazer esse trabalho do homem o suficiente. Vai dar certo. Na sua opinião, o que significa ser aliado das mulheres dentro da política? Eu acho que é ser aliado da sociedade, tem a ver com os princípios do que eu defendo. Para mim, a justiça social, que é a principal pauta da política, é fundamental ter a participação das mulheres. E não é a participação, eu chamar as mulheres para vir aqui, é as mulheres tomando as decisões. É muito difícil falar em nome da mulher, como deve ser difícil para a mulher falar em nome do homem. Porque é uma compreensão de natureza humana com suas distinções. Deus fez assim. A questão hormonal é diferente entre o homem e a mulher por uma questão de natureza. Então, o homem e a mulher se completam. A mulher e o homem se completam. Então, há necessidade da participação da mulher nesses espaços de decisão. O que eu entendo, eu procuro colaborar, porque eu não sou capaz de tomar uma decisão igual uma mulher teria essa capacidade. Então, eu procuro, dentro dos meios que eu defendo como prioridade, dentro das ações que para mim são prioritárias, que é a defesa da justiça social, de ter uma sociedade mais justa, com mais oportunidade, onde as pessoas não passem fome,
onde as pessoas possam ser mais felizes, onde as pessoas possam ser respeitadas enquanto pessoas. E isso vem primeiro pela classe social. Porque você tem, quando você trata das pessoas mais humildes e mais simples, não importa se é homem ou mulher, a discriminação acontece pesada. Pode ser agravada quando é uma pessoa negra, quando é uma mulher, quando é uma pessoa que tem uma deficiência, quando é alguém que tem uma opção religiosa diferente, que tem uma opção sexual diferente. Tudo isso agrava, mas ela está muito ligado à questão econômica, social. Você não vê uma pessoa numa classe social muito mais alta, com poder, sendo retirada a sua importância de ser ouvida, etc. O que nós precisamos é avançar para diminuir a desigualdade. Por natureza, quando se diminui a desigualdade, você diminui o preconceito. Você tem um avanço dos segmentos, que das mulheres é um que precisa avançar, que está avançando, que está conseguindo. O que eu faço é tentar defender isso, porque sem essa participação, o principal não vai ser alterado. O principal, na minha opinião, porque o principal para mim não é o segmento da mulher, ou o segmento do meio ambiente, que é uma causa nossa, ou para mim é a desigualdade como um todo, porque a desigualdade atinge todos esses meios. E quando a gente consegue avançar aqui, a gente consegue diminuir nesses pontos que são cruciais. Mas também você não vai diminuir a desigualdade se não estiver atuando nesses pontos. E é por isso que a gente se dedica ao meio ambiente, à causa das mulheres, à causa da educação, à causa do social, à causa da justiça, à causa da segurança pública, que são causas que atingem diretamente lá esse seio dos problemas sociais. Muito bom te ouvir. Esse tipo de conversa que aborda o cuidado e a segurança das mulheres brasileiras em todos os espaços é primordial. Ter essa conversa ao seu lado está sendo incrível e eu preciso deixar aqui a minha visão, que nada é mais do que a realidade brasileira, de que gente ainda enfrenta resistência quanto à fala de igualdade, de gênero, combate à violência. Infelizmente, nosso país, muitas vezes, culpabilizar a vítima é mais importante do que procurar formas de acolher essa vítima. Então, você possui alguma referência que te motivou a lutar por direito das mulheres e a construir ações concretas nesse sentido? Eu acho que é no cotidiano, não tem uma coisa específica ou pontual. Hoje eu vou fazer. Você pode fazer, mas se você não tem isso como tema prioritário, você não vai fazer bem feito. E você vai aparecer ali como um oportunista. Eu acho que tem muitas ações que dizem respeito como você pensa, como você pode avançar, como você pode organizar tudo isso. Eu ouço bastante. E claro que eu também sou fruto dessa questão cultural da sociedade. E a gente precisa avançar. Existem questões culturais que são vistas como naturais. Eu converso bastante sobre isso com a minha equipe. Eu converso bastante sobre isso com as pessoas que me acompanham. Veja, eu tenho mulheres importantíssimas no meu mandato, mas eu não tenho paridade no meu próprio gabinete. Por que eu não tenho? Eu acho que parte da culpa é minha e parte de todas essas ações é a questão cultural que vem da sociedade, que acontece e a gente precisa avançar. Eu estou falando sobre isso aqui. Isso é uma coisa para a gente refletir. Para mim, refletir como pessoa, como político, como alguém que detém um mandato, como alguém que está num partido que coloca isso como prioridade. Então, nós temos que falar mais. Hoje, você desperta em mim uma reflexão. Esse projeto do PV desperta uma reflexão. Eu vou sair daqui, vou falar com a minha equipe. Vou sair daqui e vou falar com as minhas irmãs, vou falar com a minha esposa, eu vou falar com os colegas deputados e a gente tem que falar sobre isso. Porque falando, entrando no tema, o popular colocando o dedo na ferida que a gente consegue amenizar.
Não adianta também, eu sou contra o radicalismo. Eu sou contra aqueles que querem impor a vontade ou uma verdade absoluta, porque isso afasta parte da população que nós temos que convencer e não obrigar a participar disso. Nós não podemos forçar quando a gente trata de uma mudança cultural, não em relação à violência, aos direitos que nós já conquistamos. Isso a gente tem que Sim. forçar e exigir. Eu estou falando numa outra questão. Quando você força isso, você faz com que a própria sociedade seja um pouco reticente, porque parece um movimento de radicalismo partidário, ideológico, e que não é. A gente não pode deixar isso parecer um movimento ideológico partidário. Isso não pode ser uma pauta da esquerda. Isso não pode ser uma pauta de um segmento. Isso tem que ser pauta da sociedade. E a gente vai convencer lá no núcleo escolar, a gente vai convencer lá no debate, no núcleo da igreja, a gente vai debater lá no núcleo da associação de moradores, lá no segmento partidário, lá na atuação partidária. Todos nós, eu acho que isso pode fazer Na própria diferença. formação, né, desses grupos, das lideranças desses grupos, se a gente começar o partido, a executiva estadual, ela tem que ser paritária, tem que ter a mesma quantidade de homens e de mulheres. Na associação do bairro, se a gente começa a criar naturalmente, como você fala, E né, na avançando, né? sociedade e avançando com naturalidade, a coisa acontece com mais tranquilidade. Bom, e por fim, que conselho você daria para quem está começando na política ou pretende se engajar na luta por direitos na sociedade? A gente, né, 26 é um ano de eleição, tem a reeleição, mas tem muita gente nova querendo entrar, né, na política e nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, no Senado. Que conselho você daria, que eu tenho certeza que será muito bem-vindo? Olha, nós vivemos uma era, né, da tecnologia com muita influência na política, das redes sociais, da participação aí, onde as pessoas estão com muita voz. E isso é muito bom para a democracia, mas ela também nos traz muitos desafios para a gente saber o que a gente está ouvindo, saber filtrar tudo isso e fazer a defesa da verdade. Hoje a mentira está tomando conta por causa dessa irresponsabilidade que nós temos das pessoas que agora conseguem ecoar a ignorância, e parece que a ignorância tem um caminho mais fácil do que a própria verdade. Porque a ignorância não tem responsabilidade, a ignorância não tem compromisso, a ignorância não acompanha princípios. A ignorância simplesmente ignora. E nós não podemos ignorar o que a sociedade passa. Para aqueles que querem participar, tenha compromisso com a verdade, independentemente da posição política que você tenha. Defenda com convicção aquilo que você acredita. Mas respeite o próximo, respeite a opinião do próximo, respeite a democracia. A democracia é o que lhe dá o direito de fazer o que você está fazendo. Não queira impor sua vontade, não queira impor sua verdade. Não pense que a agressão é o caminho para você ter sucesso. Você até tem destaques pontuais em momentos de agressividade porque chama atenção. Mas isso é um voo solo, um voo de galinha, como diz. É aquele que sobe e desce muito rapidamente. Eu peço que as pessoas participem, que elas entendam a importância da coletividade, que as pessoas usem para o bem, usem para o que é correto. Até a palavra bem a gente toma cuidado, fica se sentindo mal de falar, porque são jargões que ignorantes usam aí para ceifar a participação de muitos. Que você seja correto, que você participe e que as mulheres participem. E as mulheres participando não é só sendo candidatas, que é muito importante, mas as mulheres ativamente ajudando a construir os planos, as ações, tomando decisões nas esferas partidárias, nas tomadas de decisões que acontecem no parlamento Brasil afora, nos parlamentos das câmaras municipais, nas ações que nós temos. E para mim, só de participar aqui já é um momento de alegria. Difícil porque não tem uma fórmula pronta. A política não é uma ciência exata. A política não é uma conta matemática. A política é convencimento, é empatia, é amor, é respeito e força. É preciso ter força e coragem. Tendo força e coragem, eu acho que tem meio caminho andado aí.
Muito bem, eu torço para que a sua atuação inspire mais homens a reconhecerem o seu papel nessa luta. E eu quero também aqui te agradecer muito por esse momento e te pedir que tu deixe as tuas considerações finais aí para o pessoal que nos ouve, que nos assiste e deixar o espaço aberto para as tuas considerações. Te agradecer muito, e é muito bom, porque a gente termina não tendo muito contato. Você lá em Curitiba ou em Brasília, eu lá no Acre, mas eu lembro que eu fui no teu gabinete e tinha muitas fotos, né, do Papa lá, e você falou da sua experiência, né, da visita com o Papa. Eu fiquei assim radiante por conta da sua sensibilidade, de o Papa ter percebido essa sensibilidade. Porque ao mesmo tempo que você parece uma pessoa muito briguenta, como a gente chama dentro do PV, que ali é o briga e tudo, e o Papa entendeu isso e viu essa sensibilidade quando tu nos contou. Fiquei radiante. Então, as suas considerações finais, inclusive se quiser contar a experiência com o Papa, eu acho que foi muito legal. Você vê que tem uma questão parecida, né? De acordo com a classe social. Acham que eu sou briguento, muitas vezes. É o que falam das mulheres Isso. quando as mulheres querem avançar, quando elas querem ser ouvidas. Porque a gente precisa enfrentar isso. Eu sou chamada de encrenqueira no partido. Então, eu estou fazendo uma referência a isso porque talvez nos últimos... Talvez não, eu falo com convicção. O Papa Francisco foi uma das maiores lideranças da era moderna nesse planeta. Uma sensibilidade incrível para entender o mundo, para entender as dificuldades. Um líder muito mais do que na área espiritual. Ele foi um líder de pessoas que conseguiu ultrapassar os limites e os muros da Igreja Católica. Ele foi a voz de muitas pessoas. Ele conseguiu ecoar o que muitos líderes tentaram e não conseguiram. E uma das coisas que me marcou, porque eu fiquei reunido com ele por cerca de 40 minutos, numa agenda que não estava programada para 40 minutos, foi decisão dele continuar a conversa lá, e a nossa pauta era o idoso que se transformou na criança. Ele me disse: Aliel, faça confusão. Eu lembro. Então, e ele repetiu isso. E quando ele falava confusão, confusão para aqueles que querem que o status quo se mantenha. Para aqueles que vê uma submissão de quem é agredido, e quando o agredido reclama, diz que o agredido está fazendo confusão, porque está reclamando. Porque na visão de quem está agredindo, aquilo é uma confusão, o outro querer reclamar. E existem vários tipos de agressões. A gente está falando da agressão, da desigualdade, da falta de acesso à educação, da falta de acesso à cultura, da falta de acesso ao emprego, da falta de acesso ao respeito. Eu tive com o Papa em setembro de 2023. E na política, muitas vezes, a gente também vive momentos de descrédito e momentos de descrença. A palavra é descrença. Poxa, eu sou deputado federal, eu estou em Brasília, eu estou num lugar de tomada de decisão, num dos cargos mais importantes, e muitas vezes me sinto incapaz. Vejo o sofrimento, vejo uma mãe me pedir uma vaga na UTI para o filho, vejo uma pessoa sofrendo porque está desempregada, eu vejo o Brasil desandando, protegendo poderosos em Brasília, enquanto criminalizam programas importantes, programas sociais. E aquele encontro com o Papa foi revigorante, porque deu ânimo para continuar. Foram várias conversas, vários ensinamentos ali, várias frases, vários momentos especiais que vão ficar eternizados para mim naquele encontro. E então eu agradeço de ter tido aquela oportunidade. Acho que não foi uma coisa à toa ou em vão ter acontecido da maneira como aconteceu.
e de estar aqui hoje. Cada vez que eu falo sobre esse encontro, eu percebo que eu consigo passar uma mensagem diferente. Ele foi tão especial e tão importante que cada vez que eu lembro parece que há uma inspiração dada pelo próprio Papa Francisco, pelo próprio momento daquele encontro de poder conversar um pouco sobre isso. Então, que as pessoas consigam compreender e que eu consiga cumprir essa missão. E a política para mim é uma missão. Ela é uma dedicação a algo que é para a comunidade, em comum. A igreja usa muito a palavra comunidade, né? Comunidade, sabe, ela serve para resumir a palavra comunidade, termos que é o interesse comum, que vem de atender vários, né? Interesse da coletividade. Então, eu espero poder ir atendendo enquanto eu tiver esse espaço aí de poder, essa missão que nós temos aqui. Todos nós, né? Eu tenho, você tem, os outros colegas têm. Perfeito. Bom, e aqui no podcast você vem e sai com a lembrança, que é a nossa xícara. Eu espero que você leve lá no gabinete. E aí, para o pessoal do gabinete não ficar com ciúme de você, a gente vai mandar para elas também, para as mulheres do seu gabinete. Ótimo. Aqui tem uma agenda, às vezes a gente precisa. E se em algum momento você puder usar o nosso botão do PV Mulher, tá aqui de lembrança para você. Tudo aqui fica. E você que nos acompanhou, obrigada pela escuta. Continue com a gente, acompanhando as nossas informações pelas redes do PV Mulher, do PV. Compartilhe esse episódio com os amigos. E que essa conversa que eu tive, que muito me sensibilizou com o Eliel, também sensibilize você, que pretende entrar na política, que pretende ser candidato. Lembre do que o Eliel disse. Tenha compromisso com a verdade. Você tendo compromisso com a verdade já é a missão, parte da missão cumprida. E aí, um grande beijo.